Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui com mais um episódio de podcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial que é a minha paixão, que é o aprender a ler e escrever. Estou aqui com convidadas mega especiais. Temos a Bianca Cooper, que é psicóloga, a Sandra Machado, que é fono, Núbia Albergoni, optometrista, e não poderia faltar os nossos amigos e mascotes, a Pupi e o Pepeu. Então, quando a gente pensa em aprender, a ler e escrever, a gente entende que esse é um processo que ele não é simples e fácil como, de repente, eu aprender a falar. Ele exige, sim, um aprendizado sistematizado, com uma metodologia adequada, E no final, assim, do século XX, é que isso veio mais à tona, com o desenvolvimento das ciências cognitivas, é que essas metodologias, elas realmente foram tidas como objetos de pesquisa. Então, sim, existem metodologias mais adequadas, umas mais do que as outras. E foi pensando nisso, nessas metodologias mais adequadas para ensinar a ler e escrever, que o raciocínio alfabético foi criado. Então, a metodologia que embasa todo esse ensinamento aqui é o método fônico, que é pelo som das letras. Então, estamos aqui hoje para falarmos desse processo e de como que o processamento auditivo, assim com aspectos psicológicos e também o processamento visual interfere em todo esse aprendizado. Nós sabemos que tem crianças que as crianças aprendem de repente em ritmos diferentes, mas sim, nós temos que ter um parâmetro daquilo que é esperado para aquela faixa etária e aquilo que não é. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria que a gente pudesse ter uma conversa, cada uma dentro da sua área, mas convergindo para essa questão da leitura e da escrita. Uhum. Como que, de repente, o processamento visual, Núbia, interfere em tudo isso? Como que a gente percebe essa questão do processamento visual? Primeiro, Verônica, eu quero te agradecer. É um prazer estar aqui com vocês, tão maravilhosas. E eu acho que o processamento visual, ele é muito incompreendido hoje em dia. Eu acho que está um pouco mais em foco, As pessoas, os profissionais estão começando a se atentar para isso, mas não é algo natural. Por exemplo, quando a criança tem um problema, geralmente já é encaminhado para psicóloga, para fono, as escolas já têm esse costume. Mas no caso especificamente da visão, a gente manda geralmente para o oftalmologista para ver se precisa de óculos. Se precisar, beleza, prescreve e beleza, tá tudo certo. Se não precisa de óculos, parte-se do pressuposto que não tem problema de visão. Só que o processamento visual, ele é a maneira como a pessoa entende as informações que entram através dos olhos. Entendi. E essa informação, ela pode estar entrando de uma maneira adequada ou de uma maneira distorcida, mesmo que ela tenha uma boa acuidade visual. Então, às vezes, a criança não precisa usar óculos, que isso acontece, por exemplo, na maioria dos disléxicos. Eles não precisam usar óculos, mas mesmo assim, precisam ali, ou não entendem aquilo que eles estão lendo, E aí tem uma dificuldade de entender, tem uma dificuldade de interpretar, e a gente não pensa na parte visual. A parte fonológica, ela é muito mais desenvolvida, Quando você pensa, então, se não tem nada de grauzinho ali, eu acredito que seja, vou mandar só para fono mesmo. E a avaliação do processamento visual, a gente avalia a maneira como esse cérebro está entendendo através das vias de entrada, que são as habilidades sensoriais, de entrada, de visão, que a gente vai falar um pouquinho mais, acomodação, binocularidade, estereopsia, movimentos dos olhos, para ver se isso está funcionando, que essa informação vai chegar até o cérebro, vai ser organizada, interpretada, entendida, associada com outras vias, para daí sim a gente ter essa interpretação. Então, a parte do processamento visual, ela não é só ver nítido. Ela vai muito além de ver nítido. É também, porque é uma coisa importante, a gente precisa ver nítido, mas vocês podem pensar em pacientes que têm uma boa acuidade visual, mas tem problemas, de leitura escrita, tem diagnóstico, e aí a gente tem que pensar também além do processamento auditivo, no processamento visual também, porque são duas rotas de leitura que a gente tem, Então as duas se complementam e é muito importante, então, que seja realmente um momento muito especial para que a gente possa divulgar cada vez mais essa questão do processamento visual, Com certeza. E assim, eu queria que você me falasse um pouquinho também
Eu, particularmente, não desconhecia a sua profissão, né? Aí colou. O que é ser um optometrista? Muito bem. O optometrista, ele é o profissional da área da saúde não médica que cuida da visão. Então, o oftalmologista, ele cuida do olho e eu cuido da visão como sentido. A gente consegue, eu adoro usar, né, o parâmetro de otorrino e fono, psicólogo, psiquiatra. Vou fazer uma cirurgia no meu joelho. Quem vai fazer a cirurgia? É o médico. Mas quem vai recuperar a função que esse joelho tem? É o físio. Então, a gente trabalha com a visão. E às vezes as pessoas... E é justamente essa diferença entre você ter uma boa vista, uma boa qualidade visual, um olho saudável, uma via saudável, que diferencia de você ter uma boa visão. Que daí é você ver, entender, interpretar aquilo que você está vendo, armazenar aquilo que você está vendo e utilizar essa informação para alguma coisa depois. Então, o optometrista, ele faz toda a avaliação da função visual, ou seja, o olho tem que estar saudável, porque se ele não estiver, daí sim, o oftalmologista vai ou fazer cirurgia ou prescrever remédio, que a nossa função não é essa, né? Mas avaliar como estão essas habilidades visuais de entrada, de processamento e, dependendo da situação, né, quando a parte funcional não está legal, aí sim a gente entra com terapia visual, por exemplo, para reabilitar, ou prescrição de óculos, e às vezes são os óculos mais diferentes, né? Não é só prescrever ali para correção de miopia, astigmatismo, que a gente também faz isso, mas com um aspecto mais terapêutico às vezes, e também fazer essa condução desse caso de maneira funcional. Então, o olho está saudável, a gente tem que fazer com que essa visão esteja funcionando de maneira adequada. É uma graduação, então. São 5 anos de graduação. Olha que interessante. De 4 a 5, dependendo da faculdade, onde a gente fica estudando só o olho e a visão. Nossa. Então, eu estudo só isso, né? E depois desses 5 anos, eu fiz mais 2 anos de especialização, bem nessa parte de aprendizagem, para daí sim estar trabalhando com o que eu trabalho hoje. Não são todos os optometristas que trabalham com aprendizado, mas todos eles têm esse conhecimento de que a visão pode interferir nesse processo. E aí, essa minha especialização, que é em optometria comportamental, é uma filosofia que a gente tem para trabalhar com essas crianças, tanto na parte de avaliar, quanto de fazer a terapia visual para melhorar e fazer com que essa via funcione de maneira adequada. Nossa, muito interessante. É diferente, bem complexo, e conforme a gente vai entendendo isso, vai fazendo tanto sentido, vai fazendo, nossa, é verdade, eu nunca pensei nisso, nossa, realmente, como, às vezes, os outros profissionais trabalham com a via visual e nem percebem, né? Então, sempre que a gente fala em léxico, a gente tem que associar a visão, direto ou indiretamente, porque o que é o léxico? Aí vocês, melhor do que ninguém, podem me falar, mas de maneira simplificada é a maneira que a gente interpreta a palavra escrita, né? Reconhece ali os grafemas. Aquele, né, símbolo, aquele código linguístico. E como que a gente faz isso? Com qual sentido que a gente faz isso? Com a visão? E aí, quando você está trabalhando a leitura escrita, você está trabalhando a visão indiretamente. Sim. Quando a gente está trabalhando com raciocínio alfabético, você tem muitas coisas visuais aqui. Então, você indiretamente está trabalhando a visão. E quando a gente entende do processamento visual, a gente entende como isso funciona e como a gente pode trabalhar, às vezes, dentro da nossa área. E as coisas que a gente não conseguia, as habilidades que a gente não conseguia, a gente sabe para quem encaminhar, né? Que daí o optometrista faz essa parte. Então, eu sou suspeita porque eu amo, né? É tão bom quando a gente é apaixonada por aquilo que a gente faz, né? Muito. Então, é uma coisa muito natural para mim, sabe? E aí, falo que a minha missão é levar, né, essa informação para os profissionais, para os pais, para os professores, porque às vezes é a chave que está faltando. Sim. Às vezes faz fono, às vezes faz psicólogo, psicopedagogo, TO, e tá tudo funcionando, mas chega uma hora que parece que a criança não vai para frente, trava. O que pode estar acontecendo? Faltou algo aí que está fora desse escopo, né? Exatamente, porque trabalha indiretamente, mas tem casos que tem que trabalhar específico. E aí é quando a gente entra, né, quando o optometrista entra, para destravar essa parte visual que tanto não é conhecida, mas que é tão importante, porque 80% de tudo que a gente aprende é através da visão, depois de um tempo, né? Então, isso é super importante. E integrar com outras vias, né? Precisa fazer essa integração, porque não adianta nada a criança ter todas as habilidades, beleza, mas na hora de ler, ela vai ter que fazer a correlação do som, letra, e isso daí já tá ali
com a memória, já tá ali com as funções executivas, já tá ali com a parte fonológica. Então, ai, gente, a gente vai mergulhando. E é maravilhoso. Eu adoro. E Sandra, já que ela falou, né, de várias vias, como que de repente o processamento auditivo também tem uma interferência aí no aprendizado da leitura e da escrita? Bem, nosso sistema alfabético é baseado em sons, né? Não é regular, né? Por exemplo, o C tem som de cachorro e de cebola, mas geralmente é regular. E temos essa questão do símbolo como som. O processamento auditivo, ele vai além do ouvir. Então, escutei um som, eu entendi esse som. Mas como era esse som? Era agudo, era grave, ele é longo, ele é curto. Se quando tinha ruído eu consegui compreender. Então, o processamento auditivo vai trazer o que para a gente? A discriminação fina de todos os sons. Então, sapato. A gente sabe que tem 6 sons, mas pensa na rapidez do processamento dessa discriminação. São milissegundos. Então, a gente tem que ter um processamento muito acurado para perceber isso. Então, sapato no silêncio e o sapato num ambiente muito ruidoso. Então, uma criança, por exemplo, ela vai ter a maturidade da figura fundo lá por 6 anos, 7 anos. Então, se ela não está conseguindo discriminar bem, imagine no ambiente de sala de aula, que não é um ambiente tranquilo. É muito ruidoso, né? Então, como a escola é um ambiente barulhento. Ela precisa de ter um processamento auditivo para estar fazendo todo esse processo, né? Então, qual que é a única diferença? O P, ele é surdo, né? Ele é curtinho, só que visualmente ele é igual. É o mesmo ponto articulatório, né? Mesmo ponto articulatório. E o B é milissegundos mais longo. Então, se eu não tenho um bom processamento auditivo, eu vou ter dificuldades em perceber, né? E isso pode ser confundido também com falta de atenção, é isso? Também. Então, pode ser. Né? Uma criança que tem muitas crises alérgicas, otites, ela perde essa percepção da diferença de um T, de um D, de um P, de um B, de um F, de um V. Então, isso tem que ser trabalhado. Então, as vias auditivas, como a via visual, ela tem uma maturação que termina lá por 11, 12 anos. Então, a gente tem um processo de maturação, né? Então, a gente, para fazer esse trabalho de reconhecimento de letras, né? É o som do P. Depois que eu reconheço, eu tenho que fazer o símbolo com o som. Eu tenho que passar de um hemisfério para o outro, fazendo toda essa correlação. A memória de trabalho também está envolvida, que é o processo de vocês, né? Na neuropsicologia. Porque sapato, eu estou lendo S-A-P-A-T-O. Se eu não tiver uma boa memória também de armazenamento, porque eu não tenho, né? Sapato falou, foi embora. O visual já tem um pouquinho mais de dica. Eu tenho que ter uma boa memória. Então, tem uma correlação muito grande com as funções executivas também. Quando a gente está num grupo, né? Imagine, as crianças trabalham muito em pequenos grupos. Um fala assim, você corta, você cola, você escreve, blá. Se a criança não consegue fazer a separação das informações, né, direita e esquerda, ela também vai ter prejuízo de compreender também a informação. Então, o processamento auditivo é extremamente importante, está muito em voga, mas ele precisa andar de mãozinha dada com essa aqui, com essa turminha. Então, eu tive muitos pacientes que estavam caminhando muito bem, só que quando eu olhava o caderninho, aquele caderno que não tem orientação espacial nenhuma, aquela letra que a gente fala, que garrancho, nem parece caderno de meninas, às vezes a gente comenta, né? Sem ordem, a questão, né? Aquelas trocas visuais, pular linha, o B, D, daí não só auditivamente, né? Mas visualmente, visual. PQ, né? Então, se a gente conseguir trabalhar tudo junto, é um mundo que a gente quer. A fono, a terapeuta visual, né? E a parte da pedagogia, né? Neuropsicologia, essa criança vai se desenvolver muito mais rapidamente, né? Então, e é uma criança, quando tem essas falhas, ela vai criar fadiga também, ela entra em fadiga. Então, por isso que às vezes tem aquele comentário, ela é preguiçosa, não quer fazer. É porque entra em fadiga. É muito exaustivo para a criança
né? Ela tem que usar muitos recursos neurológicos para dar chegar conta da tarefa, né? E às vezes nem dá conta. E aí a gente pode pegar um gancho nisso e falar dos aspectos psicológicos, né? Sim, sem dúvida. Tudo isso que vocês estão falando, né? Falando do mundo ideal aqui para a gente poder ajudar essas crianças, como o trabalho interdisciplinar, ele é o mundo ideal, né? Infelizmente não é o que a gente vê hoje, mas dentro de um processo de avaliação neuropsicológica, né? Onde, claro que a gente avalia um pouco da parte da entrada visual, um pouco da parte da entrada auditiva, onde a gente percebe aí essas dicas de que pode ter aí alguma alteração, né? Seria o mundo ideal que a gente tivesse a possibilidade de avaliar em profundidade, não só a parte das funções cognitivas, né? Mas que tivesse também nesse processo uma avaliação mais detalhada da via visual, uma avaliação mais detalhada da via auditiva, para que a gente pudesse com mais segurança, né? Entender o que de fato acontece com essa criança e poder fazer os encaminhamentos adequados, que fossem realmente efetivos, né? Mais efetivos, né? Dentro do processo de avaliação, a gente sempre percebe, né? A gente vai com o tempo, como a gente tem muita prática nisso, vendo, não, isso é muito característico de um processamento auditivo. Claro que a gente sabe que as coisas podem coexistir, né? Sim. O TDAH junto, um TPAC junto, a questão dislexia da também, dislexia, tudo ali junto, mas aonde exatamente, né, a gente consegue separar isso? Será que essa criança tem o TDAH ou não? Será que é um transtorno de processamento auditivo? Ou será que tem alguma outra questão junto? Né? Então, o ideal mesmo é a gente poder conversar entre as áreas, né? Nessa interdisciplinaridade, para conseguir dar um diagnóstico mais assertivo, de fato, e poder ajudar. E muitas vezes, assim, a gente vendo pela prática também, eu que trabalho também bastante com avaliação, até mesmo dislexia, eu tenho um cuidado muito grande e eu não tenho pressa. Então, assim, eu sempre falo, me dê um ano aí. Deixa eu trabalhar com uma metodologia adequada, vamos ver, faz os exames que tem que fazer e vamos ver o que sobra daí. Porque às vezes não é. Exato. Né? Às vezes é, às vezes não é. E eu fico pensando também o quão importante seria, de repente, né, a gente pensando nesse ideal, não só em termos de consultório, porque a gente, na verdade, a gente tem um trabalho muito solitário, né? Que é cada um no seu espaço, mas se os professores alfabetizadores tivessem esse conhecimento, Sim. né? Eu acho que muita coisa poderia ser evitada. Com certeza, né? Atualmente, a gente vê um retorno para o método fônico, né, que é o ideal para as crianças, principalmente quem tem dislexia, porque na década de 90 era muito construtivismo, né, que a criança constrói seu conhecimento, mas uma criança que tem dificuldade, ela não consegue criar hipóteses, ela não tem nem a base, né, para fazer tudo isso. E ainda tem muitas escolas que seguem essa linha. Isso a nível de Brasil, né, porque Europa e Estados Unidos, com muitas pesquisas, né, eles entendendo que o nível de escolaridade estava caindo, né, eles fizeram uma revisão com relação ao motivo e chegaram à conclusão que era realmente de acordo com a metodologia, né? Mas infelizmente aqui nós no Brasil, né, muitas escolas ainda insistem em usar essa metodologia, porque mesmo quem de repente não tem um cérebro neurodivergente, né? Se você aprende a matemática de uma forma sistematizada, entendendo que você começa do 1, você começa do 2, né? Sim. É gradativo, por que a leitura e a escrita não pode ser? É claro que em algum momento isso vai se ampliar para um contexto maior, né? Mas eles, né? O método global ele vem na contramão e isso é muito destrutivo, né? E por isso que chega adolescente assim às vezes de, né? Ensino público tá no 8º ano e não tá alfabetizado, né? Então essa é uma questão, é um ponto importante, né? Mas sabe de uma coisa, Verônica, só para comentar, que eu acho que é bem importante, porque assim, visualmente falando, a criança está pronta para aprender, para ler e escrever a partir dos 7 anos. E é claro que aqui no Brasil, eu falo que você teria que ter uma mudança a nível de Brasil para isso acontecer, mas eu
vejo que os pais têm muita pressa, a escola tem muita pressa para a criança aprender, né? Eu lembro que antes a gente entrava com 7 anos na primeira série, que era quando a gente começava a ser alfabetizado. E claro, mesmo assim, as crianças tinham algumas dificuldades e você consegue ver quando a criança tem dificuldades lá no pré. Não. Jardim 2. Não, às vezes, na educação né? infantil. Exatamente. Não é Jardim 2 mais, né? Não, mas tem. Antiga. Tem. Nível D. Não, mas tem. Na escola dos meus filhos é o Jardim 2, Jardim 1. Então, assim, o detalhe é que quando a gente está pensando a nível de função, de como está funcionando, né? Por exemplo, processamento auditivo pode ser feito a partir dos 8. 7 anos. 7. Você consegue fazer a partir dos 6, mas sem caráter de diagnóstico de alteração, né? Entendi. Só para você ver como está a maturação. Tá. Né? Mas com 7 anos se consegue fazer o diagnóstico. Legal. Justamente. Com 7. Isso. 7. Então, claro, a criança pode ter algumas dificuldades antes. Se tiver autismo de repetição, vai, né, ter ali uma questão. Mas o que eu percebo? Visualmente falando, os movimentos dos olhos, que são os movimentos de leitura, eles finalizam seu processo de maturação aos 7 anos. Com 7 anos, eu não devo mais ter movimento de cabeça, eu não devo ter mais movimento de corpo, eu não deveria usar o meu dedo, eu não deveria pular linhas. E quem precisa falar, não vai mexer a boca? Também. E até hoje. Então... Mesmo lendo com a reguinha. Se eu não mexo a boca, parece que não vai. E mesmo com a régua, às vezes a criança se perde quando vai passar a linha, entende? Sim. Então, assim, todas essas coisas são indicativo de que tem um problema visual. E ele pode ser um problema de entrada ou um problema de percepção, que a gente chama, né? Então, o que são as habilidades de entrada? Eu tenho a nitidez de imagem, que ela pode ser um problema se eu tenho, por exemplo, que usar óculos, mas quando eu não tenho que usar óculos, eu tenho um sistema de foco que faz a nossa visão de perto e a nossa visão de longe funcionarem, que depois dos 40 ela para de funcionar, né? Mas na criança ela tem que funcionar bem, e hoje com as telas, eles não, essa habilidade não funciona mais, né? Nós temos a binocularidade, que é a capacidade de movimentar os nossos olhos, tanto de longe quanto de perto, de maneira adequada, e eu tenho crianças... O que seria essa maneira adequada? Para o mesmo ponto. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente olha para perto, a gente faz convergência. Quando a gente olha de longe, a gente faz divergência. E eu consigo avaliar se isso está acontecendo de maneira adequada. Então, tem crianças que eles não conseguem manter a convergência, por exemplo, que é uma insuficiência de convergência, e o papel fica mais ou menos uns 40 centímetros. Já ali perto, fica muito difícil para ele manter os olhos alinhados, ainda mais porque a gente faz convergência e movimento sacádico para fazer a leitura. Então, tem gente que não consegue manter essa distância, né? Fale um pouquinho da avaliação que você faz com relação a isso, que eu acho que foi a avaliação que eu fiz. Foi, você fez uma avaliação do eye tracker. Um vai para um lado, o outro vai para o outro, por isso que a leitura não foi. Então, assim, isso é uma via de entrada. Das vias de entrada, o que eu tenho? 3 principais, né? A acuidade visual, a nitidez de imagem, que é composta pela acuidade visual e pela acomodação, que é essa capacidade de olhar de longe, olhar de perto e ver nítido. Eu tenho a binocularidade, que é a nossa capacidade de usar os 2 olhos juntos ao mesmo tempo, para o mesmo lado. Então, nós temos movimentos grandes, que a gente faz de um lado para o outro, de cima para baixo, e no espaço, que é a convergência e a divergência. Então, quanto mais perto o meu dedo chega, mais o meu olho converge. Tem gente que fala, eu vou tirar uma selfie, parece que eu tô vesgo. Não é vesgo, é porque você colocou muito perto. Então, essa é uma capacidade que a gente tem que ter também. E a oculomotricidade, que é a capacidade de você movimentar os seus olhos de maneira fina. Eu sempre falo que a gente tem, assim como no corpo, nós temos os movimentos grandes, que são o motor grosso, né? E nós temos o motor fino. E nos olhos também. Então, às vezes a pessoa sabe movimentar os olhos nesse movimento grande, mas o movimento fino é um pouco mais difícil. Então, eu sempre explico assim para os pais dos meus pacientes, porque não é visível. É difícil para ele entender que os olhos não se movimentam da mesma forma, porque você não está vendo. Quando a pessoa tem um estrabismo, que, né, dá um olho para cada lado, você parte do pressuposto que fica mais difícil. Mas quando a criança tem um movimento, por exemplo, de leitura, né, que são os movimentos sacádicos, que não estão sincronizados, a gente não consegue ver isso a olho nu. Mas a criança fala que parece que mexe, que parece que embaça, que parece que distorce. Eu tinha um pacientinho que falava assim, parece que as letras estão dançando. Exatamente. E
a gente que não tem esse tipo de sensação, né, de sintomas, você fala, gente, como assim? Maluquice é essa? Imagine para um pai, que é ainda mais difícil. Então, essa sensação de dançar, ela pode ser acomodação, ela pode ser a binocularidade. E aí, dentro da avaliação do processamento visual, a gente tem a avaliação do eye tracker, que é justamente um mapeamento bem fino, que eu faço, que é o que a gente fez na V, que eu vejo milimetricamente como que estão esses movimentos. Nossa, é muito interessante, né? Sai um gráfico isso, assim, né? De como está o seu olho direito em relação ao seu olho esquerdo. Então, às vezes, a criança tem um delay, por exemplo, sapato. Ela já pulou pro pá, mas o outro olho não saiu do sá. E aquilo vai confundindo, e às vezes vê duplo, às vezes se mexe, às vezes... E daí, como que ela vai associar as letras? Como que ela vai associar o som, se na maneira como ela tá captando já não tá legal? Entende? Então, a gente precisa entender que não é só saber do jeito que a criança interpreta, porque antes disso tem habilidades que precisam ser desenvolvidas, sabe? Tem todo um processo, né? Todo um caminho. Que se alguma coisa nesse caminho não funcionar, o resultado vai ser... Com certeza. Complicado, A via de saída vai estar ruim, né? Sim. A fala, a escrita, a postura. E você falou sobre avaliação, né? Que vocês avaliam. Então, tem algumas avaliações ali que já dão algumas dicas pra gente de que a parte visual não tá legal. A mais top de todas é as figuras complexas de Gray, né? Que deu ruim ali, minha filha, pode mudar. Nossa! Pode caminhar, que a memória visual não tá legal, né? E a parte perceptiva do VISC, perceptual, né? Do VISC, que ela é muito visual. Então, são cubinhos, são, né? Não posso falar, mas são algumas coisas que elas são muito visuais. Então, ali já dá, claro que é no nível cognitivo, ele já tá num nível um pouco maior de construção, mas significa que aquela pessoa não está entendendo o básico do visual. E olha que importante isso que você está falando, Nubia, porque assim, tem testes de inteligência que a gente usa que eles são não verbais. Então, se eu tenho uma dificuldade no processamento visual, por exemplo, perceber semelhanças, diferenças, constância de forma e tamanho, né? Então, se eu tenho alguma dificuldade nesse processamento visual, pode dar um resultado alterado que não é compatível com a realidade do meu potencial intelectual. E por isso que a gente fala, né? Quando que vai dar um diagnóstico? Calma. Acho que os pais são sempre... Eu entendo, né? Porque eu acho que para a escola é mais fácil de entender, para todo mundo é mais fácil de entender. Só que as duas vias... Gente, tem duas vias de leitura e escrita. A via auditiva e a via visual. Precisa ser trabalhada, estimulada. E o melhor momento é no jardim de infância. Sim. E a gente está perdendo muito isso, né? Em termos de cantigas, rimas, aliterações, né? Da consciência fonológica precisa ser trabalhada. Sem falar nome de letra, sem querer que escreva. Tranquilo. Só som, tranquilo, figura e fundo. Aí tem muita coisa que dá para associar com educação física, recreação, né? Muito. Que daí tá se perdendo. Porque daí tem essa pressa para ser alfabetizado logo, que tem que ler logo, e aí você pula essas etapas. Pula a etapa de brincar no parquinho, de brincar de massinha, de brincar... Nossa, movimento de pinça. Movimento de pinça tá difícil. Movimento de pinça não se existe. Depois da pandemia, escrevendo. E aí as pessoas falam, é o jeitinho dele. Tudo bem, mas é uma adaptação. Então, para nós, a gente sabe que alguma coisa pulou ali, alguma habilidade não foi bem desenvolvida. E eu sempre falo, a parte visual, ela tem uma base muito motora, muito forte. Então, se você pula uma etapa motora, quase que 100% você vai pular uma etapa visual. Se você pula uma etapa visual lá na frente, a criança não vai ler direito, não vai entender direito, porque o motor pulou, entende? Por isso que eu falo de cada criança tem um ritmo muito importante. Eu gostaria de também frisar aqui, né, eu sempre falo para as alunas após, porque o pedagogo adora vir com essa fala, né? Vai dar o clique. Falo, gente, me arrepia do pé até o último fio de cabelo. Não vai dar clique. Vamos ser o fio condutor que dá esse clique. Exatamente. Assim, do nada, do céu, não vai baixar uma luz, né? Então, vamos ser essa pessoa que realmente, né, proporciona esse caminho de aprendizado. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso também está se perdendo nas escolas, porque, é o tempo dele, é o tempo dele. Não. Só que daí
esse tempo dele, a criança vai começar a perceber que os amigos estão escrevendo, estão lendo, e aí vai se retraindo. Quantas crianças você já atenderam que pararam de escrever porque começaram a ter descontos de ortografia? Não vou mostrar. Não, e a comparação com os colegas, né? O tempo inteiro, aquela coisa. Avaliar desde pequeno, no olhar do professor que está ali na sala de aula, percebendo as dificuldades, encaminhar para uma avaliação, para que a gente evite os prejuízos que podem vir com essa dificuldade no futuro. Sim. Tem um monte de criança com autoestima baixa, criança que não quer ir para a escola, ansiedade, criança com ansiedade, né? Porque não está dando conta do processo de aprendizagem, da alfabetização, se compara com os colegas, né? E aí começa todos os problemas psicológicos que vêm junto com isso, né? Sim. Aí a criança vem para ser submetida para um processo de avaliação quando ela já está com um nível de ansiedade altíssimo, né? Muitas vezes a gente tem que avaliar como está essa ansiedade para ver se é o momento ou não de avaliar essa criança. Às vezes a gente não consegue nem fazer uma avaliação. Exato, porque essa avaliação pode não ser também fidedigna ali ao que de fato essa criança Isso é muito sério, né? Porque de repente a gente vê avaliações que foram realizadas, mas em condições totalmente adversas, né? Que quando a gente pega aquele paciente para intervenção, a gente fala, meu Deus, mas não é o que está escrito aqui, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, ó, que o óbvio tem que ser dito. E eu acho que não se fala mais muito nisso hoje, sabe? E eu acho que isso é bem interessante dos pais entenderem que você tem que explicar as coisas para as crianças no nível mais básico do básico, sabe? Então hoje, né, a gente não tem tempo, é uma correria, o celular toma muito tempo também dos pais. E esses tempos atrás eu estava falando para uma mãe, porque meu filho não lê, porque ele não tá lendo. Aí eu falei assim, mas você lê em casa? Ah, não, eu leio com ele. Não, você lê. Porque às vezes... exemplo, né? Exatamente. Às vezes a mãe quer que a criança leia, mas porque em algum momento alguém leu para ela e ela já tem essa habilidade bem desenvolvida e ela acha que a criança vai desenvolver assim automático. Então, eu falo para os pais, as crianças precisam ver vocês lendo também. O modelo. Porque precisa ter esse exemplo. Só que assim... Às vezes, a gente precisa explicar coisas muito simples, que às vezes parecem bobas, mas é boba para o adulto, mas para a criança não. Então, eu sempre falo, gente, você tá no ambiente livre, fala para a criança olhar para a árvore, veja os tons de verde que tem, olha o tamanho, né, do tamanho dos patos, que eles mudam de tamanho, mas tudo é pato. Isso é tudo processamento visual de maneira indireta. Sim. Por que não você explicar? E a parte cognitiva também, a gente, né? Ai, mas o que eu posso fazer? Eles acham que tem que vir um material didático, né? Mas, gente, quando você for no... Não, natural, você vai no mercado. Você vai no mercado, mostra que cada corredor tem, né, é categorizado, isso é raciocínio lógico, né, ajudar a organizar, por exemplo, eu tenho amanhã um passeio no parque, que horas que eu vou? O que eu preciso levar? Posso deixar tudo organizadinho no dia anterior? Nem não é aquela correria, né? Sai todo mundo se quebrando e esqueci tal coisa, sabe? Então, os pais têm que entender que essa riqueza do dia a dia, né? Isso interfere em cada uma, né, das nossas áreas, né? Só que para isso precisa de tempo, né? Exato. E precisa prestar atenção que isso precisa ser feito, né? Então, esse detalhe do tipo, olha o som do vento, olha o som da chuva, olha a cor das coisas, olha como muda. A minha mãe sempre observar as coisas, tanto auditivamente quanto visualmente, isso vai construindo esse processamento, né? Então, eu lembro que a minha mãe, às vezes a gente ia no parque e falava, olha que bonita essa flor, essa é roxa, mas daí aqui foram feitas com uma pincelada diferente, né? E aí você vai vendo que tem as diferenças, a criança vai percebendo que tem semelhanças, que tem alguns detalhes que muda de uma flor para outra, é só a cor ou é só um detalhe. Isso depois vai ser super importante para diferenciar.
Sim, né? claro. E isso é o processamento visual. Saber o que são, as coisas são diferentes, que são parecidas, que são idênticas, que cada uma delas é um processamento, né? Uma maneira de O entender simples diferente. fato, por exemplo, eu estou no carro, tá lá o GPS, agora me ajude, vou para a direita, vou para a esquerda, tudo isso vai influenciar também, né? Nas trocas visuais, Muito. né? De conseguir discriminar letras parecidas, tá em cima, tá embaixo, exatamente. tá para a direita, tá para a esquerda. A lateralidade e a direcionalidade. E tem umas coisas que eu adoro nas duas vias, porque tem habilidades que têm o mesmo nome. Né? Eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso. Sim. Porque, principalmente para professores e terapeutas, né? Então, a gente tem a percepção visual, percepção auditiva, discriminação, tem, né? Figura fundo, visual e auditivo, fechamento visual e auditivo, memória da orientação. Eu adoro o exemplo que você dá quando a criança tem algum barulho. E dela aí, primeiro ela escuta e depois ela localiza. E daí geralmente não tá muito bem localizada a criança, né? Que barulho é E isso tá muito ligado na visão com a audição. Então, coisas que a gente nem percebe. O som Sim, e buscar, e a olhar. visão, né? Exatamente. Onde está o barulho, né? Sim. E nem Daí, o que sempre pode também você tá- acontecer além disso, né? Eu vou procurar de onde veio, eu perco a atenção quando eu volto para a professora. Sim, já Oi? passou. Que é exatamente o copiar do quadro também, né? Exato, de se perder, De né? se perder. De estar olhando lá, eu tô na linha tal. Quando eu volto aqui, eu escrevo. Quando eu volto, eu já não sei que linha Nossa, eu é tô. tudo muito interligado, né? Super. Totalmente. Super. E é essa beleza do aprender, né? Aham. Que uma coisa vai dependendo da outra. Mas o interessante é que isso tem que ser criado, né? Não surto nada. Isso que é importante. Então, por isso que é importante você... O que é o desenvolver, o desenvolvimento? Você vai construindo essas vias, falando, né? Explicando o óbvio. Então, o óbvio tem que ser dito. Eu falo que é o nosso mantra ali do meu consultório, o óbvio tem que ser dito. Às vezes parece óbvio, mas você precisa explicar para a criança isso. E às vezes, pelo tempo, pelo celular, pela falta, né, de organização, não tem esse tempo, passa batido, mas lá na frente ela vai ser cobrada. E essa via não foi bem elaborada. E aí você não tem esses recursos, né, essas habilidades, pela pressa de aprender, pela pressa de escrever, pela pressa de ler. Calma, vai ler, vai escrever, mas invista tempo nessa base, né? Sim. Então, muito melhor. Muito melhor. E aí eu acho que entra uma coisa bem importante, né, que a gente que né, mais a parte cognitiva, não que, né, os processamentos não envolvam processos cognitivos, mas assim, eu sou muito a favor de não deixar a criança passar de série, sendo que ela não tem maturidade, né? Também. Você também? Eu também. Eu tenho experiências riquíssimas com pacientes que foram retidos, que não tinham o mínimo preparo para ir para o segundo ano, ficaram retidos no primeiro, e assim, os pais, foi um choque, sim, mas assim, hoje eles agradecem, porque foi a melhor coisa. Então, de repente, aquela criança quietinha... Eu tenho um, assim, especificamente, que ele estavam até desconfiando de autismo, porque ele se isolava. E não tem nada a ver. Às vezes não entende o que as pessoas estão falando. Não entendia nada daquele contexto, entende? Hoje, o menino está tão empoderado, que ele ensina as crianças. Que amor. A mãe chora quando ela fala, meu Deus, essa metodologia, na matemática que a gente trabalha também, meu Deus, meu filho é outro, né? Então, assim, mães, pais... estima dessa criança, né? E é muito melhor reter, né, no início... Ou até mesmo na educação infantil, gente. Sempre a vida inteira vai patinando. Suporte. E eu costumo falar que, assim, até o 5º ano, beleza, os professores são acolhedores. Depois não tem como. No Fundamental 2 já é mais difícil. No ensino médio, então, coitado, esqueça. Né? Aí, porque eles não estão pensando que aquela dificuldade lá vai aumentar, né, muito quando chegar lá no ensino médio. Então, pais, mães, não tenham pressa. Esse é um processo que a gente sempre tenta conscientizar, né? Durante... Muito apego assim, mas os amiguinhos... Totalmente. Toda devolutiva que eu vou depois dar... de 2 meses, não, 2 semanas já tá super bem. E até isso. Pais têm mais dificuldade de se adaptar do que as crianças. Exatamente. O detalhe são os pais. A resistência é toda dos pais, né? Porque, assim, cada devolutiva que eu vou dar, que eu
preciso fazer essa sugestão, né? Considerando a parte emocional da criança, que já está bastante impactada, que eu sugiro que essa criança seja retida. Sem choque, né? Aquele choque. E aí, quando a gente explica, né, o que impacta, a gente tem que, claro, colocar na balança, né? Vamos lá, vamos ver o que conta mais para você agora. É o seu filho perder esses amiguinhos, né, neste momento. Ou eu sofrer sempre com a escola. Porque é uma bola de neve, aquilo vai ter uma relação tão ruim, né? Exato, né? E aquele sofrimento vai acabar. Dali 2 semanas já fez um monte de amigo novo. Não vai nem lembrar. E tá muito mais feliz com esses amigos, né? Sim. Que estão no mesmo nível de desenvolvimento, né? Porque ele tem segurança, né? Sim. Ele sabe que tá ali no mesmo nível. E eu acho que isso é muito dos pais e muito do brasileiro, eu vejo também. Isso. Né? Eu acho que nosso país tem uma cultura de Deus me livre o meu filho reprovar. Tem. Mas eu falo, gente, é melhor agora do que você ficar aqui comigo durante algum tempo, mais do que você gostaria, né? E é uma coisa que daí não vai, assim, do nada resolver, porque são muitas coisas que vão acumulando. Então, isso é muito importante, essa conscientização, porque eu acho que é mais realmente dos pais do que das crianças. E alguns choram, alguns ficam tristes, mas como isso faz diferença na terapia, inclusive. Né? Mas você sabe, Núbia, que eu percebo assim, hoje eu vejo algumas escolas também mais abertas a isso. Isso também. Mas tem escolas também que não incentivam. Não. Estão vendo que a criança está sofrendo e falam, não, vamos esperar o próximo ano. Sabe, eu acho isso de um tamanho de um egoísmo, sabe? Porque não pensar na criança que está lá. Sim. É pensar do ponto de vista dos adultos, né? E isso é muito ruim. Mas você sabe que eu tenho uma... Isso é uma coisa que a gente sempre faz, né, Sandra? De ir até a escola. Vocês também. Sim. Como é muito diferente o que eu chego, né, falando, e aí a gente chega com os gráficos muito diferentes, todo mundo se assusta, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas tá assim! Exatamente. Então, eu adoro essa interação interdisciplinar que a gente estava falando no começo, que é de você ter acesso ao terapeuta, ter acesso à escola, para que você vá, explique e fale, olha, sabe esse comportamento aqui? Ele é visual. Sabe, esse comportamento, ele é auditivo. Eu estou trabalhando, eu preciso que você me ajude, né? Eu não faço muitas adaptações. Eu gosto de trabalhar, assim, eu quero desenvolver essa habilidade sem ele adaptar nada. Mas se precisar, né, mudar de lugar, se precisar de letra, se precisar fazer o que for, né, prova adaptada a gente faz, mas que a escola entenda o que está acontecendo, né, dê esse suporte para o aluno, mas que os terapeutas se conversem. Porque às vezes, beleza, a Sandra trabalha lá o auditivo, eu trabalho o visual, vocês trabalham a parte neuropsicológica e a gente não se fala e parece que falta essa cola. Exatamente. E como faz diferença quando a gente consegue conversar, quando a gente consegue ter acesso à escola, que a escola senta, recebe a gente, explica, né? Porque o que às vezes acontece? As notas estão boas porque está adaptado. Sim, nossa. Se você tira a adaptação, não tem mais notas boas. Então, assim, como que a gente pode ter, né, ajudar essa criança, a escola ter essa noção, a escola entender esse processo, sem colocar tantas adaptações, ou adaptar o mínimo possível para que a criança se desenvolva também. A gente precisa dessa abertura da escola. Então, eu acho que essa parte da escola estar mais aberta, ter mais opções, é um bom sinal, porque elas estão entendendo que não é só passar, né? É você desenvolver boas pessoas, né? Cognitivamente falando, que sejam leitores fluentes e funcionais. Eu sempre falo assim, gente, talvez a gente não vai ter, a criança não vai ser assim, não tenho nada para fazer, eu vou pegar um livro aqui e vou ler. Talvez não seja essa criança, entende? Mas só dela, se precisar fazer uma prova, ela consegue, se precisar ler um contrato, ela consegue, se alguém mandar uma mensagem de texto, ela entender, ser um leitor funcional, a gente já tá na frente aí de muita gente, né? Sim, com certeza. Muito importante. Com certeza. E para isso a gente precisa desenvolver essas mentes, né? Sim. É muito importante. Não tem o que fazer. Tem uma mãe de um paciente com deficiência intelectual, assim, um caso bem bonito, assim, que eu atendo até hoje, né? Começou com 5 anos, hoje é adolescente, a gente está na psicoterapia. Mas
ele não conseguia aprender a ler e escrever, não conseguia. E aí a gente com raciocínio alfabético e a mãe, meu Deus, mas ele vai passar de ano e não aprendeu. Calma, eu falava, calma, você confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo, calma. Eu fiquei 2 anos e meio trabalhando vogais, acentos e a letra P. 2 anos e meio. Nossa. A hora que ele entendeu, que ele compreendeu a lógica, a coisa foi. Aí deu um clique, porque você... A tutora dele na escola falava, Verônica, eu estou impressionada. Ele ajuda os amiguinhos a lerem, porque ele vai... Não, ó, aqui, ó. Ah, sabe? Uhum. E os amiguinhos, que língua que é essa? O que ele está fazendo? Né? Então, ajudava os amigos. E hoje ele tem poucas trocas na escrita. Então, mas assim, a gente tem que ter segurança, né? A gente tem que saber aquilo também para passar essa segurança para os pais. Porque eles entram nessa pira louca, né? Da pressa e acabam atropelando tudo, né? Sim. Mas vamos lá, eu queria, na prática, assim, entender melhor, clarear para as pessoas. Na leitura e na escrita, por exemplo, como que se percebe que o processamento auditivo e visual não está funcionando? Bem, algo muito clássico é as trocas, né? PB, TD... Os surdos sonoros. Surdos e sonoros. Às vezes a criança vai escrever estrela, escreve cetrela, porque ela sabe que tem uma letra, mas ela não sabe a ordem. Entendi. Para isso a gente precisa de uma boa resolução temporal para saber a ordem exata, tá? Então é muito comum essa questão. Então, como tem muito da base também da fala, uma pergunta, uma resposta, essa dificuldade de interpretação, né? Que na hora da leitura tem os 2 hemisférios, né? Então, tem o conteúdo e a entonação, a prosódia da fala. Se você lê tudo em um bloco, você perde muito da interpretação, que a pontuação é a prosódia. Sim. Né? Então, essa dificuldade também. Então, aqui também é um outro sinal dessa dificuldade do processamento auditivo, né? Uma leitura mais arrastada pela dificuldade de discriminar os sons também. Né? Então, quando a gente vê assim, tem questões de processamento, né? E daí vem também da escola, uma dificuldade de compreender né, as ordens que são dadas, porque esquece, né? Tem que fazer sempre de forma muito simples. Numa atividade em grupo fica muito perdido. Na aula de educação física, não consegue, se não estiver perto do professor, ele perde muito. Né? Então, tudo isso vai interferindo. Né? Se essa criança está lá atrás, e a professora está dando aula, ela vai ser muito difícil para ela também perceber essas trocas, né? A discriminação fina das letras, né? Então, de repente, o sentar na frente é uma estratégia interessante. Sim, porque até a terceira carteira, a voz do professor vai chegar numa intensidade. Se ele está lá no final, vai ser uma intensidade muito mais baixa, então é muito mais difícil. Né? Então, tem todos esses cuidados. E o acesso, né? Porque daí o professor tem que falar o que você entendeu. Né? Não é assim, o que você entendeu? Sim. Que você entendeu. Que daí ele tem que explicar o que foi dito, né? Entendi. A questão do vocabulário mais pobre também, porque a criança tem mais dificuldade de compreensão do mundo. Então, são sinais que o professor vai percebendo que tem alguma coisa do processamento auditivo aqui, né? Entendi. E daí é feita essa avaliação que você falou, que dá para ser feita, né, a partir de 7 anos de idade. Então, uma coisa assim que eu gosto muito, muito de falar. Porque como o processamento auditivo está na moda, todo mundo está indicando. Mas antes de tudo, tem que passar pelo otorrinolaringologista. Porque se tiver uma cera no ouvido, tem que primeiro fazer uma limpeza. Ai, não façam. Em crise alérgica, tem que tratar a rinite, porque se depois chega na audiometria, a imitânciometria está alterada, tem alteração, tem que tratar, tem que ter um tratamento. Olha que importante isso que você está falando. Muito importante. Então, assim, crianças que têm otites de repetição, elas têm uma audição flutuante, então ela está sempre perdendo informação. Ela aqui é uma criança grande que tem otites até hoje. Não, hoje não tenho mais, porque eu tratei meu nariz agora. Então, são a audição flutuante. Então, muitos momentos ela está não dormindo bem. O que acontece? A atenção diminui, memória. BTD, é tudo a mesma coisa. Então, essa audição flutuante é muito complexa.
tá? Então, perde muita informação. 90% dos casos que tiveram otite vão ter alteração de processamento, porque altera a maturação da via auditiva. Sim. Então, primeira coisa é passar pelo otorrino. Sem otorrino, liberar para fazer uma audiometria, uma imitanciometria, para depois fazer o processamento auditivo. Sabe que com meu filho foi tão frustrante, porque foi o caminho contrário. Ninguém falou que tinha que passar com otorrino antes. Ele é super alérgico, tem uma rinite, meu Deus, coitadinho, e eu fiquei mal. A Fono já ficou sem paciência, porque ela falou assim, aperta o botão. Você não entendeu o que eu falei? Tipo, eu quase estava tirando a criança, saia dessa cabine e venha. Porque ele inteiro congestionado, inteiro. Como que fazem, né? Aí daí depois foi pro otorrino, tratou, é outra criança. Falei, agora eu vou chegar lá e quero ver essa... Não fica brava com esse menino. Às vezes o que acontece, quando chega ela vai fazer uma otoscopia, mas só para ver o ouvido, né? A gente respeita muito as áreas. Então, tá com a CERA, precisa passar pelo otorrino, mas sempre passar pelo otorrino. Então, deveria ser um pré-requisito, né? Antes disso, tem um otorrino, uma audiometria bem feita, uma imitanciometria, para depois... Eu não consigo entender que indica assim otorrino. Porque para mim é muito óbvio. E muitos colegas da classe pois a própria escola. Assim, eu falo no sentido de paciente muitos pacientes mesmo. Então, porque muitos pacientes foram fazer a avaliação do processamento auditivo e não passaram com o otorrino. Não, eles falam, vou pegar a guia com o pediatra. Acontece muito, né? Isso aí. Você sabe que tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, que eu adoro a palavra prosódia. A Sandra sabe, eu adoro a palavra prosódia, porque é uma palavra muito complicada, é uma coisa que é entonação no fim das contas. Sim. Eu falo que é a palavra... Vulgo entonação. E o nome científico para entonação. E isso é uma coisa que eu realmente gosto muito da parte auditiva, eu gosto muito de estudar, porque tem muita relação com o que eu faço, mas porque eu tive muitas otites de repetição. E eu não tive dificuldade de ler e escrever, muito pelo contrário. Eu gosto muito e não tenho dificuldade de leitura, não tenho dificuldade de escrita, mas eu consigo falar para os pais dos meus pacientes como paciente. Entende? Tipo, por que é muito raro que a pessoa esteja na casa dela, o filho não esteja lendo e escrevendo, e ela pense, nossa, não está lendo e escrevendo, eu acho que eu vou levar no optometrista para fazer uma avaliação do processamento. Ninguém faz isso, entende? Então, geralmente, quando a criança chega, ela já chega... Já passou por todo mundo, né? Já passou pelo fono, já passou pelo otorrino, já passou pelo neuro, já passou pelo oftalmo, já passou por todo mundo. Não deu certo, daí chegou lá em mim. Mas... chega cansado, destruído. Exatamente. Mas eu acho interessante, muito importante, porque nas raras vezes que isso não acontece, eu sempre falo para os pais, nunca fez a avaliação do processamento auditivo? Não, então a gente vai ter que fazer. Porque eu acho isso crucial. Gente, eu sempre falo, 2 vias. Não adianta uma via tá boa e a outra não. Você tá aqui no visual, geralmente falha. E geralmente são nas mesmas. Bem parecido, né? Então, falhou a figura fundo lá, quase sempre falha a figura fundo aqui. E vice-versa, né? Fechamento lá, fechamento aqui, porque são coisas que vão desenvolvendo, habilidades que vão desenvolvendo e se complementam, né? E qual que era o meu problema, né? Especificamente com o paciente com otite de repetição. E eu falo otite de repetição, gente, eu fui parar de ter otite de repetição com 20 anos. Nossa! Então, é muito tempo, entendeu? Eu lembro que teve épocas que eu ia no hospital a cada 15 dias, e a cada 15 dias eles trocavam minha medicação. E não funcionava. Porque já tinha, né? Aí, uma bênção do médico, que um dia a gente trocou, ele resolveu limpar o meu ouvido. Ah, meu Deus. Não, foi a melhor coisa. Porque ele falou, não adianta eu colocar o antibiótico mais forte em algo que tá sujo. Então, ele realmente, assim, olha limpou, que básico. Um básico bem feito, né? Limpou, ele me deu lá um anti-inflamatório, eu acho. Ele falou assim, aí você volta. Só que você tem algumas recomendações. Agora, se você for entrar, por exemplo, for lavar o cabelo, de preferência tampa o ouvido. Se você for fazer tal coisa, vai fazendo. Recomendou a fono para fala, lá.
E aí, eu lembro que depois que ele terminou, gente, doía meu ouvido assim, ó, de tanto que eu tava ouvindo. Porque não era o meu costume ouvir daquele jeito. E aí, depois disso, eu tomei todos esses cuidados, melhorou muito. E depois eu comecei a ter otite por causa da rinite. Então, depois um segundo médico falou, olha, agora você não tem mais problema de ouvido, apesar de seu ouvido cortado ser sofrido, é uma tuba auditiva menor, mas agora você vai cuidar do seu nariz. Então, mudou de temperatura, vai fazer isso, lavagem todo dia, lá. Não tem mais. Ligação, né? A tuba auditiva tem uma ligação direta, né? Então, aí inflamava aqui, trancava aqui, pronto, eu já sei que eu preciso cuidar do meu nariz. Não tive, mas não tenho mais, tá? Mas ficou esse delay. Então, dependendo de onde eu estou, dependendo do que eu estava fazendo, alguém falava, eu falava, quê? Ah, entendi. Esse delay, né, que demora um pouquinho mais para entender. Entende, mas demora. Então, perde algumas coisas, algumas informações, né? A velocidade desse processamento. E aí, a gente fez um treino. E agora, minha filha... eu preciso fazer treino com uma, com outra. Agora eu tô maravilhosa. Eu consigo ouvir duas coisas ao mesmo tempo. Tem algumas coisas ainda, alguns sons que me irritam. Então, assim, eu não consigo ouvir determinadas frequências por muito tempo. Mas muito melhor do que eu tava antes. Porque, assim, baixava a minha imunidade, otite. Baixava a imunidade, não falava mais. A gente fez a parte de voz também, né? Porque tem essa questãozinha também, né? Então, é tudo, sabe? E, de novo, eu não tive dificuldade. Mas poderia ter tido, né? É que você é uma pessoa muito inteligente. Porque da inteligência que... Exatamente. Que puxa pra cima. Exatamente. Mas eu via... Eu sempre falo assim, nossa... É muito inteligente, porque você cria estratégias para com certeza. Mas se você for testar, exatamente. É ruída, porque você precisa de muito recurso neurológico para conseguir fazer essa base. Chegar em casa assim, não quero ouvir ninguém, não quero sair, não quero ouvir nada, quero ficar quietinha, porque entrou em fadiga. Sim, exatamente. A que custo, né? Eu sempre falo, né? Por exemplo, às vezes alguns profissionais falam, tá, mas como que ele consegue ler? Tá, ele consegue ler, mas a que custo ele consegue ler? Entende? Então, eu até consigo ficar, hoje não mais, né? Antes, em ambientes que estavam com ruído. Mas a que custo isso? Nossa, eu chegava depois, estava morta, né? Exausta. Então, e é importante dizer que eu fiz terapia para o processamento auditivo depois dos meus 29. É porque foi agora, não faz muito tempo. A gente conheceu há pouco. Exatamente. Então, isso super ajudou. Agora, pense uma criança que não sabe discriminar nada disso e não sabe pôr em palavras aquilo que ela está sentindo, a fadiga. E aí vem a desregulação emocional, né? Sim. Que então, ela criança que ela tem que falar. Ela é mais irritadiça, né? Ela vai fazer birra, ela é, né, menos tolerante com tudo. Né? Sabe que dentro da optometria comportamental, a gente fala de optometria comportamental ou do desenvolvimento, porque a gente entende que a birra ou esse descontrole emocional é um sinal de que alguma coisa antes aconteceu e a gente busca esse antes para ver o que está descompensando, né? Então, é esse olhar que a gente tem. Ah, não está escrevendo. Tá, não está escrevendo, tem problema motor? Não. Tem problema de músculo? Não. Ah, então pode ser um problema funcional, mas talvez, quando você vai testar, não dê problema. Mas se você associa a visão com o sistema motor, por exemplo, aí não dá. Então, por isso que eu falo das integrações também, né? De como isso é importante, de como isso faz muito sentido. Então, às vezes, a criança reconhece que é um copo, mas quando ela vai ler, né, ou qualquer outra palavra, ela não reconhece, não lembra que como ela fala, né? Como que ela foneticamente, posso falar assim? Fonologicamente, ela... separa ali as sílabas e reconhece isso, ou quando ela está lendo copo, ela não associa com essa informação visual. Não vem aquele desenho do copo, né? E isso também está associado com a memória, que é visual. E aí a gente fica... E aí tem todo mundo, né? De repente, não sei, se a velocidade de leitura dela é mais lenta e ela está com o foco total na decodificação, é claro que essa visualização não vem, porque ela
né, colocou tanta energia nesse decodificar, vai fechar, né? Que aí não consegue compreender a imagem, né? Exatamente. Relacionar, né, na verdade, não exatamente. Não associa com nada. Mas agora, falando sobre a parte de sintomas, né? O que o professor, os pais podem ver? Tudo que eu vou falar aqui parece ser muito óbvio, mas não é associado à visão. Então, quando a criança salta a linha, usa o dedo, não copia bem, aglutina na hora de escrever, tem uma letra que parece um garrancho, não tem orientação espacial, não sabe direita e esquerda, tudo isso é visual, né? De novo, tem dor de cabeça, não enxerga, precisa aproximar, beleza, tudo isso todo mundo sabe, mas e o que não é dito, né? O que não é óbvio? Como que a gente entende isso? Então, todas essas coisas já passou ali da idade para aprender a ler e escrever, não copia bem do quadro, às vezes a criança copia do lado, mas não copia do quadro. Por quê? Porque são movimentos diferentes que a gente tem que fazer com os nossos olhos, né? Ou ela não se orienta bem no próprio livro, porque ela não entende, os movimentos não estão adequados, ela não tem nitidez, ela não tem visão binocular boa, ela não tem noção de profundidade, se esbarra, cai, não gosta, isso é clássico, não gosta de cinema 3D. Não gosta de cinema 3D, meu bem, vai ter que fazer uma avaliação visual, porque tem aí um probleminha. Gente, de tudo isso, né, todo mundo falando aqui, vem aqui a pergunta, assim, né? Como as escolas enxergam uma coisa principal? O encaminhamento vem como? TDAH. Essa criança tem TDAH. Mas olha quantas características que você falou agora que são totalmente também do TDAH, né? Assim como do TPAC também são totalmente do TDAH, mas que no fim das contas, muitas vezes pode não ser. Exatamente. Né? Então, é tão importante que as escolas, que os professores tenham acesso a esse tipo de conhecimento e também parem de rotular tanto, né? De que, eu acredito que essa criança tem um TDAH. Tem que levar para avaliação. Eu recebo chuva de gente para avaliação de TDAH. E que muitas vezes mas muitas vezes não é só isso, ou muitas vezes não é isso, né? Então, às vezes só tirar o celular já melhora bastante. Né? Agora com essa nova lei ficou ótimo, né? Sem celular nas escolas. Sancionou. Ai, gosto mesmo. Gente, nós estamos chegando ao final, o papo tá bom. Acho que a gente pode combinar mais, né? Continuarmos essa nossa conversa. Com certeza. E eu queria dizer assim que entender as dificuldades da criança, né, é o primeiro passo. Então, considere aquilo que ela está mostrando, né? Não deixe passar. Porque às vezes pode ser uma bobeira para um adulto, mas pode ser algo, né, que tenha um embasamento, um fundamento importante, né, e que de repente com uma intervenção adequada e precoce, a gente pode fazer diferença na vida dessa criança, né? Então, queria deixar vocês também à vontade para, de repente, né, darem um recado final. Vamos mostrar os livros, né, aqui. É uma dica de leitura para professores, terapeutas, que foi feito uma das organizadoras é a nossa querida mestre Simone Capellini, né, que é muito estudiosa, a Nájila também, que é fonoaudióloga lá de Minas, e me convidou para fazer um dos capítulos, né? Que eu, como fonoaudióloga, uma das minhas paixões, voz, leitura escrita e criação de recursos terapêuticos, né? Então, o meu capítulo é sobre a gamificação da terapia, usando recursos, que eu sou criadora de recursos. Mas aqui tem vários capítulos, desde o que é alteração do processamento, como trabalhar com as crianças com dificuldade. Então, aqui é bem interessante, uma leitura básica para quem quer começar os estudos na área de processamento, né? Conhecer um pouquinho mais, saber como
mostrar para os pais as dificuldades, é bem interessante. E aqui daí eu conto um pouquinho como eu trabalho no consultório, né? Como a gente trabalha, que é uma forma muito lúdica, muito gostosa, e a gente faz de tudo. Muitas musiquinhas, muitas dancinhas. Como a Verônica, eu tenho a turma da Sabrina, ela tem os bichinhos, tudo pra gente deixar a terapia muito gostosa e atrativa. Com certeza. Que bom. Gente, então eu vou indicar o meu livro, Visão Mágica, que é de uma leitura muito tranquila, para pais, professores, terapeutas, para entender um pouquinho mais sobre o trabalho que o optometrista faz e como esse processamento visual ele é organizado, desenvolvido, como que a gente pode entender ele de uma maneira bem simples, bem direta. Aqui eu trago também um pouco sobre a visão do autista, falo sobre desenvolvimento visual, né? O que interfere nesse processo de desenvolvimento, a visão, que é muito importante, e explico de uma maneira assim, parece que eu estou conversando mesmo, sabe? Então, Visão Mágica tá aí, tá no link da minha bio, pode comprar lá. E eu gosto muito de dar de presente, né, para terapeutas, para que vocês entendam como que a gente trabalha e principalmente como que a gente pode agregar no trabalho de vocês. Fica a dica do meu livro. Com certeza. De todo coloridinho, todo queridinho, para realmente que essa informação se espalhe, mais pessoas mais crianças sejam beneficiadas com esse conhecimento. Com certeza. Eu e a Verônica, né, estamos criando aí um programa de intervenção, né, para poder acolher todas essas crianças que passam pelo processo de avaliação de uma maneira bem assertiva e precoce, né? A gente foca muito nessa intervenção precoce, através aí da utilização do raciocínio alfabético, né, e de outros programas de reabilitação cognitiva para reabilitar funções cognitivas que durante o processo avaliativo sejam identificadas aí com algum déficit, né? Então, essa parceria vem agora para ficar nesse ano, né? Em breve a gente vai divulgar. Começa esse ano, mas para ficar em muitos anos, né? É isso aí, começa esse ano e a gente está muito animada, né, Verônica? Sim. Acho que vai ser bem legal, vamos poder ajudar bastante criança que está aí com dificuldade nesse processo, né, de alfabetização. E é isso, 2025... Nos aguarde. Nos aguarde. Gente, muito obrigada, né, por estarem conosco até agora. E gostaria de dizer que logo, logo iremos lançar também o curso do raciocínio alfabético online. Então, nos acompanhem nas redes sociais aí para saberem as datas, ficarem por dentro. Muito obrigada.